Esteja preparado para quando o momento da alta, principalmente das altcoins, chegar. Estamos a poucas semanas de aproveitar o melhor momento cripto que você que está aí do outro lado já viu. Principalmente se você é novo e entrou em 2022, 2023, 2024, você vai poder, nas próximas semanas, iniciar um período que poderá durar de 4 a 8 semanas, que verdadeiramente você vai ver o seu dinheiro multiplicar. Então vem com a gente nesse vídeo, já inscreva-se aí no nosso canal. Muito obrigado a você que foi inscrito de ontem e a todos vocês novos que estão entrando em meu canal. Ficou meio feio a história, mas que estão aqui inscrevendo-se no nosso canal. Sejam muito bem-vindos aí. Então vamos lá. Começando já imediatamente com o nosso indicador de altcoin season aí batendo nos 50, na metadezinha aqui, olha só, já tivemos uma região de 59 aí, inclusive recentemente tivemos aí em julho uma região praticamente que foi a que bateu 59, agora esses dias tivemos novamente 56 e altcoin season será quando esse índice daqui bater na porção 75 aqui. A última vez que isso aconteceu foi em dezembro de 2024, onde você que é novo no mercado já pôde sentir um gostinho do que é uma verdadeira alta e ver algumas criptos saírem aí de 30 centavos para $1,40 e ver multiplicação do dinheiro acontecer de forma super rápida e super fácil. Também nós temos esse indicador, que é o indicador, eu estou no 4 horas aqui, que nos mostra oportunidades de compra quando a gente está vendo o curto prazo aqui. Eu estou agora nesse indicador e ele está nas top 100 do mercado, né? Quando eu coloco todas, deixa eu colocar o microfone um pouco mais para cá, quando eu coloco todas, na verdade ele está todas, né? Quando eu coloco top 100, ele diminui, né? Algumas criptos, ficam as criptos de melhor qualidade, mas olha só, praticamente momento de compra no 4 horas, poucas estão dando esse momento de compra. Near está dando momento de compra, Sei está dando momento de compra, o próprio Bitcoin aqui está dando oportunidade de compra, Zero dando oportunidade de compra, Maker, OM, a própria Render aqui, FET está quase no limite e criptos que não são para comprar agora, das top 100, seria a Tron, a Bio e essa APY 3, porque a API, né? API, sei lá como é que diz em inglês isso. Pendle já está quase no limite, já está aí enfraquecendo a sua alta. Quando nós jogamos aqui no diário, não, no diário aqui, peraí, no diário, nós temos já diminui, né? Nós temos só a Maker como uma oportunidade de entrada e só, porque a grande maioria aqui já está na zona neutra. Temos na parte que não é para comprar no diário, Tron novamente, Link que está um pouco alta, a Bio, API e essa meme aqui, ok? Então, cara, ou seja, isso aí eu estou trazendo top 100. Se eu esticar para todas, a gente vai ver que tem outras oportunidades, mas também você começa a incluir muita porcaria no mercado. Eu focaria em top 100 ou top 50 para você ficar mais tranquilo. Na top 50, realmente, atualmente, no diário, não temos ninguém dando oportunidade de compra. No semanal, que é a melhor hora de comprar, para quem foca o longo prazo, só a moeda Trump está dando essa oportunidade, mas eu acho que é um risco, justamente pela forma que ela foi lançada, pela capitalização dela que ela tem, e a Tron está dando aqui que está tipo super esticada, então não é momento aí. No 4 horas, a gente já tem algumas outras, como a Sei, a Near, a Stella, própria Sui, ADA, XRP, Bitcoin, dando uma oportunidade aí de entrada. Falando em Bitcoin, vamos dar uma olhada como é que a gente tá no Bitcoin aí, no que hoje será o terceiro dia do tal do Jackson Hole aí. Deixa eu ver se o microfone tá gravando bem aí, tá? Eu vou aumentar um pouco. Ok, agora já tá mais alto. Som 2. Pronto, já tá mais alto. E o Bitcoin está no terceiro dia. Aqui eu estou no gráfico de 3 dias, onde a gente está nos aproximando da tal da lua nova, né? A Blue Moon, a lua azul aqui, que será amanhã, dia 23. E nós já estamos, né? O Bitcoin já meteu no total do topo que ele bateu aqui até o fundo que ele retestou exatamente
a nossa linha ou seja, a nossa linha de suporte aqui nos 112.100, o Bitcoin já corrigiu praticamente 10%. Lembra quando nós comentamos já desde julho a possibilidade de em setembro o Bitcoin corrigir de 15% até 25%, porque ele já fez isso em outras épocas, no mesmo mês de setembro, no ano de bull market. Eu já expliquei outras vezes, não vou explicar de novo para não me tornar repetitivo, mas muitas vezes a gente tem que repetir para a galera ficar pegando a ideia. Isso poderia levar o Bitcoin para essa região dos 107.500 aos 100 mil. Isso daria praticamente uma queda do topo do Bitcoin aqui para o início, né? Os 15% daria justamente nos 105 mil e os 20% iriam aqui nos 99, 98 mil dólares aí. Então essa é a zona onde a gente chama zona do porquinho buchudo, onde a gente deve aumentar e estar preparado com a nossa carteira para o bull market. Então se você é um daqueles que tem caixa porque vendeu para comprar mais barato, você deve começar a estruturar a sua carteira com ordens de compra no ponto que você achar mais interessante ou no valor que você acredita que o Bitcoin pode ir para você conseguir ter o maior lucro possível, não só em Bitcoin, mas em todas as criptos, em altcoins, Ethereum, BNB, Link, Render, Solana, etc. Você pode focar isso aí para durante as próximas, talvez 2 semanas, 3 semanas máximo. Porque para mim, outubro e novembro é a zona da banana, como a gente chama, que é a banana zone, onde a gente tem uma alta realmente exponencial, onde o Bitcoin irá bater novo topo histórico. Hoje é o último dia do Jackson Hole, que é a reunião que está tendo, né? Hoje, deixa eu filtrar de novo, não sei porque que saiu do filtro que eu já tinha procurado, colocado aqui direitinho. Vamos lá, hoje é o terceiro dia do Jackson Hole, aí tivemos na quarta-feira, na quinta-feira, agora pela manhã já vamos iniciar com o discurso do Powell. Acredito inclusive que o Yuri deve trazer esse discurso do Powell, né? Não sei se ele vai trazer, mas acredito que sim. A gente tem aí o discurso do Powell, 11 horas da manhã dos Estados Unidos, né? Eu acho que isso aqui é hora... Não, 11 horas da manhã, então já está tendo esse discurso agora, né? Eu acho que já está tendo esse discurso agora. Aqui, deixa eu abrir a CNBC só para ter certeza se está tendo ou não esse discurso agora. Fed Chair Powell set deliver big Jackson Hole speech Friday. Não, ainda não tá fazendo. Ele não está falando, mas deve estar falando daqui a pouco. Eu não sei qual é a hora que está configurado o meu investing.com. Se é hora Brasil, pode ser que seja hora Brasil. Bem, mas vai haver discurso do Powell e depois discurso do Trump. Normalmente, o Jackson Hole, esse evento dos bancos centrais do Banco Central Americano, ele tende a levar o mercado tradicional em 3 candles negativos, né? São 3 dias praticamente de queda e com o Bitcoin não está sendo diferente. A questão é, até quanto será essa queda que poderemos ter hoje, ou pelo menos gerada pelos discursos de hoje e levada durante esta próxima semana? Não sabemos, não temos como prever. Mas o que eu estou fazendo com a minha grana, eu já falei no vídeo de ontem para vocês. Inclusive, se você não assistiu, é o primeiro vídeo aí do card. Você clica e depois que acabar esse, vai assistir lá esse vídeo também, ok? Com isso, o que é que a gente está vendo? Uma possibilidade já bem menor do corte de juros. Isso aqui, recentemente, quando eu postei, estava em 16%, veio aumentando para 19% e tudo, e agora já está aqui, inclusive... deixa eu ver aqui se já está mostrando aqui não está mostrando. Ó, uma semana atrás estava em 14 e agora já está em 28,5%, né? Há um dia 21 de agosto estava em 25%, agora já está em 28,5% aqui. Então, hoje
após esse discurso, não só do Jerome Powell, mas também do Donald Trump, a gente vai ver a possibilidade do governo americano programar um corte de juros para setembro, dia 17 de setembro ou não. Lembrando que, normalmente, quando existe um corte de juros, tem uma retração do mercado, porque não sabe qual vai ser a reação das indústrias, da inflação, das pessoas, etc. E depois, inclusive, com a própria impressão de dinheiro, começa, sim, o mercado a alavancar de uma forma realmente maravilhosa, como já vimos outras vezes aqui, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a mesa, só porque está cortando a minha cabeça aqui. Pronto, agora minha cabeça está melhor. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais. Pronto, então, análise do Bitcoin. Eu mostrei os preços aonde eu vou comprar Bitcoin. Tá no vídeo de ontem, esse do card aí, você pode assistir. E hoje, só para você ficar de olho, a zona é essa aqui, que está na setinha aqui, ó. 112 mil é a zona, é o suporte mais importante agora, desta semana, do dia de hoje, que nós temos que observar. Ele já testou aqui em 2 de agosto, que foi naquela queda inicial do mês de agosto, né? E agora voltou a testar essa mesma zona e segurou. Então a gente tem que ficar de olho, porque isso foi, inclusive, um topo do dia 22 de maio. Foi mais um topo histórico que houve dia 22 de maio e ele agora voltou a segurar. Cara, então é um suporte importantíssimo. Não sabemos aqui se a Lua vai trazer força para a queda. Gente, só para deixar claro, a gente vem falando da Lua até porque eu estou estudando esse indicador junto com os outros indicadores para ver se realmente ele tem força na psicologia do investidor, nas emoções das pessoas que colocam seu dinheiro no mercado, e realmente ela traz essa possibilidade de alta ou de queda entre lua cheia e lua nova. Altcoins então estão segurando melhor. Ethereum para mim é a mais bonita que tá. Confesso que não estou tão satisfeito porque, como eu vendi praticamente nessa região, Ethereum, eu vendi mais ou menos aqui uma boa parte, eu acho que passou de 60% a 70% dos meus etéreos nessa região dos 4.300. Como foram vendas em vários locais diferentes, eu teria que trazer o preço médio. Se hoje eu fosse falar do preço médio, seria mais ou menos 4.300, ok? Mas para trazer exato, eu teria que calcular. Diante disso, eu estou praticamente eu tô no lucro, porque o Ethereum eu tenho abaixo, eu comprei Ethereum a 900, a 1.000, a 1.200 e eu ainda tenho Ethereum comprado em 2018 a 90, 100, cento e poucos dólares aí. Então assim, eu estou super no lucro em Ethereum, só que quando você vende os seus ativos ou parte deles, qual é o seu objetivo? Ou você tira o lucro para investir em outra coisa, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, sei lá, fazer o que você quiser com o seu dinheiro, ou você simplesmente tem que comprar mais barato para surfar a nova alta. O meu objetivo foi comprar mais barato para surfar a nova alta. E as minhas ordens de compra no Ethereum, elas começam aqui nos 3.948, conforme está aí no gráfico. O problema é que ele está na região que eu vendi. Então, não vou virar torcedor de queda, porque isso não existe. Eu quero que suba, porque eu quero que todos vocês ganhem dinheiro. Mas é claro que eu quero uma diminuição para a gente conseguir aumentar ainda mais os nossos resultados. Inclusive, acabei de receber um e-mailzinho aqui, ó, da OneKey. Acabou de chegar aqui agora. Atrás eu vi aqui no vídeo da OneKey. Cara, o OneKey Pro é a top das galáxias dessa carteira aqui, ok? Essa carteira, cara, é tipo o iPhone das carteiras digitais, a melhor que tem. Olha só, essa é a minha, né? Olha que lindo aqui. Ela tem o Mago das Criptos aqui e esse NFT que a gente criou, que é o do martelo do Thor, né? Ela tem o touchzinho para você poder, aqui, ó, do lado, ó, ela tem o touch para poder reconhecer o meu dedinho. Ela tem a câmera aqui desse lado para escanear, ok? Ela faz o scanner também. Então eu posso ir pelo QR Code e fazer depósito para alguma carteira. E ela é toda touch aqui, gente. Ela é toda
Touch aqui. Então, cara, é uma carteira fantástica. Mas se você quiser uma carteira mais tranquila, mais barata, você tem aqui, ó, a OneKey Classic ou OneKey Classic 1S aqui. Inclusive, se você está em Portugal e tem interesse nessas duas carteiras aqui, me manda mensagem lá pelo Instagram que eu te passo os valores, tudo direitinho, ok? Se você está no Brasil, link na descrição aí. Inclusive, aproveite que tem o nosso cupom de desconto. É o preço mais barato do Brasil, qualquer OneKey que você pode comprar, ok? Inclusive, dá para usar com DeFi, dá para proteger. E o melhor, você leva para o mundo todo o seu dinheiro sem se preocupar com o rei da selva se vai reclamar que você levou mais de 10 mil dólares para fora do Brasil. Com ela, você leva o dinheiro que você quiser no seu bolso, tá bom? Voltando aqui. Obrigado, Lili. Acabei de receber aqui o e-mail dela. Vou ver o que é depois, né? Mas me lembrei aqui que essa carteira é fantástica, fantástica, fantástica. Então vamos lá. BNB também está se comportando muito bem, inclusive deu um susto ontem em muita gente, inclusive em mim, né? Porque eu tô com 80% também das minhas BNBs vendida, ok? O que me deixou um pouco tranquilo foi que esse candle no 3 dias formou um pequeno falling edge aí, que é uma estrela cadente, ok? E isso normalmente indica reversão quando ela é feita no topo, indica uma reversãozinha aí no diário. Não foi no diário a falling edge, mas no semanal, deixa eu ver no semanal como foi ela. Não, também, foi um candle doji. Então só no 3 dias que foi a falling edge aí, mas eu tenho que aguardar, na verdade, porque o ideal seria que o corpo dela fosse completo, e não foi. Ela tem um paviozinho aqui na parte de baixo, ok? Mas eu tenho que esperar agora voltar, porque no preço médio das minhas vendas de BNB, estaria aqui mais ou menos nesses 833, porque eu vendi por 802, eu vendi por 838, eu vendi por 840 e pouco e vendi por 833. Então, tirando um pelo outro, eu estou mais ou menos nesse meio, o que significa que se eu quiser voltar a comprar BNB para aumentar as minhas BNBs, eu tenho que comprar abaixo dos 833. E por enquanto, ela está mais alta, está 845. Então, o BNB se comportou muito bem. Solana também está fazendo uma rejeição aí, e nós temos essa região aqui dos 169 dólares, uma região importantíssima na Solana de suporte. E outra região que nós temos aqui é a região da 0,61 de Fibo, que nós temos que observar. Então, a galera que quer voltar a entrar em Solana esperando essa correção das próximas semanas, caso venha acontecer, né? Porque eu não tenho como adivinhar, nós projetamos. Olha só, a Solana chegou a 16%, cara. E ela pode bater abaixo de 20% de queda, o que levaria a Solana aos 58. Então, eu ficaria de olho aqui nos 168 e nos 158 para recomprar Solana, ok? Sui, vamos olhar a Sui aqui. Como está a Sui? Sui Cripto aqui, vamos lá. Sui também tem esse suportezinho aqui, essa LTA de suporte, praticamente nos 3,30 mais ou menos aí, ok? E você que tem interesse em comprar Sui, ficaria de olho para entrar nesta queda de mercado, caso venha a acontecer, ficaria de olho aqui nos 3 dólares e 10 centavos e nos 2,75. Essas criptos, elas tendem a corrigir mais do que o Bitcoin, mais do que a BNB, mais do que o Ethereum. A Sui agora já corrigiu 23% do topo, tá vendo? Quando eu comento a você que o Bitcoin poderia cair de 15% a 25% agora durante esse período, principalmente chegando setembro, as altcoins elas cairão mais. E quem não acreditava que as altcoins poderiam ir a 25% até 40% de queda, tá aí, ó. Solana já por aí, Sui 23%, e vocês podem ver outras também. Própria ADA Cardano, deixa eu ver quanto a ADA corrigiu aqui do topo. Corrigiu até melhor, 17%.
E hoje a da Cardano está dando oportunidade de entrada, né, no RSI estocástico, aquele que eu mostrei, eu acho que é no de 4 horas, mas para quem gosta das antigas aí, dos dinossauros cripto, como a da Cardano poderá ser a próxima a ter ETF, fica de olho na possibilidade da região dos 75 centavos aqui, ok? Se ela voltar para essa região dos 75 aos 70, é compra na certa aí. Link, um dos melhores oráculos que nós temos aí no mercado. Zona é uma das que está se comportando melhor também atualmente. Zona de volta a partir abaixo dos 21, ok? Olha só, a Link é uma das que menos corrigiu, cara. Ela corrigiu, no total ela chegou a 12%, mas agora ela está em 7% de correção. Mas ela poderá bater a 0,5% e até a 0,61%, corrigindo cerca de 25%. Para isso, claro, o Bitcoin tem que fazer aquela correção que nós estamos comentando e mencionando, ok? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Nosso gráficozinho do arco-íris aqui, o Rainbow Chart, que indica que poderemos ter, deixa eu tirar algumas linhas, poderemos alcançar neste ciclo agora a zona amarelo clara, porque a cada ciclo ele tem diminuído 2 cores aqui. Então, em 2021 ele bateu no laranja. Se a gente tira o laranja escuro e tira o laranja claro, nós chegamos à região entre o verde claro e o amarelo. Então, o Bitcoin poderá ir entre o amarelo ou o verde claro, entendeu? Então, poderá chegar nessa região. Então, o momento, esse é um dos indicadores que eu olho, que quando ele romper e entrar aqui nessa região do verde claro, eu já começo também a ligar um alerta que poderemos estar muito próximo do final do ciclo, ok? Esse é um dos que eu mais utilizo aí. Na questão mensal, agosto está vermelho, né? Nós havíamos projetado um agosto verde, mas agora, próximo do final do mês de agosto, ainda por cima, com a possibilidade de ter mais uma queda no dia de hoje, não sei se conseguiremos fechar agosto em alta, ok? A projeção do gráfico de repetição do ciclo do Bitcoin levaria aí até o início de setembro o Bitcoin na região dos 102, 100 mil dólares. Então, se isso ocorrer, é provável que fechemos agosto mais uma vez, no caso, agosto, mais uma vez não, agosto no vermelho, ok? E aí, setembro pode surpreender sendo um setembro positivo e não um setembro de queda. Liquidação do mercado no 24 horas. Temos a região dos 111 mil como suporte forte de segurança, mas o mercado no 24 horas ele está mais shortado do que em long, né? Se a gente joga aqui, vamos jogar no 3 dias, aqui nós temos, olha só, essa zona aqui já foi coberta, né? Dos 112.200 já foi liquidada e 114.800 é um momento que ele pode estar buscando. Então eu acredito que ainda poderemos tentar retestar os 114.600 para buscar essa liquidez antes da queda. O que nós vemos aqui é que a liquidez ela está mais na galera que shortou e colocou o seu stop nos long. Ó. A galera que está aqui no 118 é a maioria da turma, mas nós temos aqui gente nos 111 mil com certeza. E vou jogar no 2 semanas aqui. Ó, no 2 semanas quase não temos liquidez abaixo para buscar, porque toda a liquidez foi minada aqui, ok? Mas fica de olho porque ainda poderemos tentar retestar os 114 antes da queda que eu projeto. Se vai acontecer ou não, eu não tenho a menor ideia se isso vai acontecer ou não. Deixa eu ver se eu tenho mais algum gráfico aqui interessante para mostrar para vocês. Quero fazer uma coisa com vocês. Se você agora, tipo, tá comprado, não venda nada, fique tranquilo. Já está comprado, já teve a queda de 10%, agora é melhor você aguardar. Se você vendeu e tem caixa para comprar,
por enquanto ainda não compre nada. Espere o sinal. Qual o sinal, Sandro, eu preciso esperar? Você precisa esperar 2 sinais. Para comprar, você precisa esperar ele cair e perder os 112. O que significa isso? Cair, retestar e perder os 112. Aí você compra. Você começa a comprar. Compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui. Ou seja, começa a comprar. Qual o sinal que você tem que esperar para uma possível possibilidade de alta? O rompimento dessa região dos 116.500 aqui. Se ele sobe, rompe os 116, retesta e permanece acima, aí é momento de você começar a organizar lá para cima, espera romper tudo tal, para organizar vendas escalonadas de realização de lucro, ok? Então, esses são os 2 pontos. Você só compra se ele realmente perder os 112 mil aqui e ficar abaixo, demorar 2, 3 dias abaixo, aí você organiza suas compras. E se você pensa em vender, só venda depois que ele romper os 116 ali, ok? Por enquanto, é melhor não mexer em nada. E aí, se você quer, para não ficar distante do mercado, vai lá no nosso outro canal aqui, que tem um vídeo, inclusive, do Hunter, muito bom aqui, sobre como você deixar a sua carteira Base pronta para airdrop, inclusive com esse analisador de pontuação da sua carteira, para poder você ver se você tem uma boa pontuação ou não aqui, ok? Aqui, por exemplo, você bota a sua carteira aí dentro, aqui nesse quadradinho, não precisa nem conectar e você vai ver se a sua carteira está aí com uma pontuação boa ou não. Pontuação boa é de 80 para cima, porque ele faz uma pontuação até 100. Então seria uma pontuação de 80 para cima. Eu verifiquei a minha saiu em 57, então eu tenho que melhorar. E aqui nesse vídeo o Hunter ensina como você melhorar. E tudo isso é lá no nosso outro canal, você pode inscrever-se aqui, você já pode ser membro, inclusive, para receber vídeos exclusivos, não só no nosso canal, mas no canal secundário lá também, ok? É vídeos exclusivos diferentes que você pode aproveitar. E eu quero deixar uma mensagem muito importante para vocês agora, cara. Olha só, recentemente, eu não sei se vocês conhecem esse juiz aqui, que é muito conhecido no YouTube por ser um juiz que ele é bem gentil com as pessoas, ele é um juiz que realmente procura ajudar as pessoas a enfrentar os seus encargos, quando às vezes é só pela questão, é injusto, por exemplo, tem um vídeo desse que ele libera um senhor que estava em alta velocidade, mas a alta velocidade era tipo, sei lá, 70 km por hora em uma região de 60, e era um senhor de 80 e poucos anos, que foi do exército americano, e que estava levando o neto dele, se eu não me engano, para o hospital. E ele foi parado, ele ia ter uma multa, e neste caso o juiz tirou a multa dele, agradeceu a ele pelo homem que ele foi durante toda a vida e pelo homem que ele ainda estava sendo aos 80 e poucos anos, pegando o carro na pressa para ir levar o neto ou era o filho, para o hospital. Era o filho, se eu não me engano, para o hospital. E o juiz Frank não está mais conosco, né? Ele nos deixou. E, cara, eu vi um vídeo que até foi o meu amigo Guga Malta lá, que está nos Estados Unidos. E, cara, ele fala uma coisa muito importante. Aproveite a sua vida. Aproveite cada minuto do seu dia. Outra mensagem desse vídeo que ele diz: seja gentil com as pessoas. Tem muita gente que perde tempo com raiva nos comentários xingando os canais, independente se é canal cripto, se é canal de receita, se é canal de vlog, se é canal de, sei lá, de tutorial de montar, pintar parede, o que seja. Tem gente que perde muito trabalho, perde muita energia chegando e fazendo comentários negativos, querendo irritar a pessoa que está do outro lado. Tem gente que na rua
não libera passagem para que outro carro entre na sua frente, porque acha que isso é uma afronta. Então seja gentil com as pessoas. Aproveite sua vida. Aproveite cada minuto da sua vida, porque você não sabe o que vai ter o dia de amanhã. Você não sabe o que o futuro reserva para você. Por isso que eu não posso dizer com 100% de certeza qual vai ser o preço do Bitcoin em outubro, em setembro, em novembro deste ano, ou até quando seja, porque isso é futuro. Eu não posso fazer isso. Nas análises cripto, nós projetamos. Mas na nossa vida, nós não temos como saber qual vai ser o dia que simplesmente Deus vai nos chamar. Não sabemos. Para isso, temos que aproveitar cada dia, cada minuto. Ser gentil com as pessoas. Ame a sua família. Ame a seus filhos. Ame a sua esposa. Passe momentos com eles. Aproveite. Deixe um legado. Seja uma pessoa que impacte positivamente a vida das pessoas. Porque você não sabe quando a vida poderá te deixar. Então aqui eu quero deixar as minhas condolências, né, à família do juiz Frank, que demonstrou ser um homem que amou a vida nos momentos que ele teve cargos importantes, nos momentos que ele teve vida importante, estava comendo em um bom restaurante, ou nos momentos que ele simplesmente estava em casa. Foi uma pessoa que foi gentil, usando da lei, mas aplicando a gentileza acima de tudo, sendo bom com as pessoas. E por último, foi uma pessoa que amou a família dele até os últimos minutos da vida. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês. E dessa forma, eu me despeço pelo dia de hoje, peço a Deus que ilumine e abençoe a vida de cada um de vocês, para que possa, cada um de vocês, aproveitar os minutos que a vida te dá e agradecer ao que você tem. Você pode ter 1 milhão, 10 mil, 1.000, 100 ou apenas 10 reais no bolso agora. Ou quem sabe, não ter nada no bolso. Agradeça o que você tem, seja lá o que for, porque já está na Bíblia. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então, honre o que você tem, agradeça o que você tem, que Deus vai te levar no topo, tá bom? Deus abençoe a todos, estamos juntos, a gente se vê no próximo vídeo.